Pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque em Mato Grosso. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a ajuda e a companhia de um colega de redação e hoje eu volto a ter o prazer de receber aqui a minha amiga Amanda Divina, que escreve para o Caderno de Cidades. Amanda, muito obrigado por ter aceitado novamente o convite do Pode Olhar e estar de volta. Seja bem-vinda. Olá, Ayrton. É um prazer estar de volta. É sempre bom ser recebida aqui para bater um papo com o nosso convidado. Exato. E além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer ou no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então assine o canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E com o episódio no ar, você pode deixar a sua opinião nos comentários, curtir e compartilhar com amigos e familiares. E se você quer saber informações dos bastidores, saber como são feitas as nossas gravações, é só seguir a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. O nosso entrevistado de hoje é natural de Campinas, São Paulo. Possui graduação em Química pelo Centro Universitário de Votuporanga. Tem experiência na área de Química, com ênfase na área forense. É servidor público no cargo de perito oficial criminal na Politec desde 2011. Em 2014, assumiu a gerência de perícias em química forense, onde ficou até janeiro de 2015. Depois, assumiu o cargo de coordenador do Laboratório de Materiais, permanecendo até junho de 2016. Entre outros cargos, assumiu a Coordenadoria de Informações Institucionais, acumulando a função de chefe da Unidade de Inteligência da Politec, no qual permaneceu até maio de 2023. Em junho de 2024, foi nomeado diretor-geral da Politec. O nosso papo reto e direto de hoje é com Jaime Trevisan Teixeira, que comanda a Politec em Mato Grosso. Jaime, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui. Ayrton, Amanda. É sempre um prazer falar da Politec, falar um pouco daquilo que a gente faz, né? Daquilo que a gente ama. Então, estamos aqui para tirar qualquer dúvida do nosso trabalho. Vamos falar um pouco da atuação da Politec, tirar algumas dúvidas também que a população que não acompanha, não sabe exatamente as funções desse órgão tem, mas antes disso, falar um pouco da carreira do senhor, né? O senhor recentemente assumiu a direção geral da instituição, mas antes disso tem uma longa história, são 14 anos, né, como servidor público. Como que surgiu esse convite para assumir o comando da Politec? Quais têm sido os principais desafios neste quase um ano já, né? Ah, certo. Bom, a gente começa a carreira, né, no interior do estado. Comecei em Barra do Garças, uma gerência regional, né? Então, lá a gente tem chamado de tudólogo, né? Então, você é um perito que faz de tudo um pouco, desde ocorrências externas, internas. E ali você aprende um pouco a conhecer o nosso estado, né? Conhecer as pessoas, né? A Politec, ela ensina muito, né? Ensina muito o que é a vida, né? O que é o carinho, o que é as pessoas, né? Porque você atende exatamente naqueles piores momentos, né? Do ser humano. A gente trabalhou um pouquinho em Água Boa também, fazendo alguns atendimentos na região de Confresa. E na época lá de 2013, 2014, a gente teve a oportunidade, né, de vir para Cuiabá. É onde eu comecei minha trajetória nas algumas funções, né, mais de confiança. E ali, olha, eu vou te falar, é um desafio. Gestão é um desafio. Mas é aquele desafio bom, né? Lidar com pessoas, lidar com desafios ali que possam surgir. E a gente sempre teve a mesma pegada, né? Conversar com as pessoas, tentar entender. Tem os desafios técnicos, né? Mas principalmente os desafios ali do relacionamento entre pessoas. Conciliando isso, né? A gente acaba tendo algumas funções, né? Umas mais técnicas, outras mais operacionais. O laboratório acaba sendo o nosso menino dos olhos, né? Como químico, né? Uhum. Eu não posso negar. Mas o convite para a inteligência abriu muitos olhos, né? Você conhecer as outras unidades, né? Os outros órgãos de segurança pública de uma outra forma, né? Foi extremamente desafiador, foi extremamente fascinante, né? Brilha os olhos. A gente recebe o convite, né? Um convite até um tanto inesperado. A Politec estava sendo
comandada ali pelo Okada, né, Rubens Okada, há bastante tempo. E aí, Acho que desde antes da gestão Mauro, né? Ele estava, né? Sim, sim. É um gestor que perpetuou por bastante tempo. E devo muito a ele, né? Grande parte das atribuições que ocupei foi indicação dele, né? E ali a gente é pego meio de surpresa quando a gente tem a informação que ele vai sair. E eu confesso para você, uma surpresa ainda maior quando eu soube que o meu nome era possível, né, de assumir essa função. O secretário Roveri nos chama para uma conversa, né, onde eu conheço ele, e ali ele explica as diretrizes dele, as ações dele, se coloca como parceiro, e ali dali para frente, conversamos com o governador, fechamos alguns pactos ali para fazer uma gestão eficiente, uma gestão pautada ali na informação, nos dados, né, uma gestão analítica, mas sem perder o cuidado ali com as pessoas, né. E de lá para cá, como você falou, né, não tem nenhum ano, tem sido intenso. Acho que essa é a grande palavra, né? A Politec ela tem 4 grandes áreas, né? E elas são muito diferentes, são problemas diferentes, são situações diferentes, são desafios diferentes. Então, a gente atua desde do nascimento ali, na emissão do documento daquela pessoa, até os momentos mais tristes, né? Então, agora você tem que entender de tudo muito, desde de como é feito a coleta da digital, de vivos e mortos, a questão da medicina legal, vivos e mortos. Então, a parte do laboratório tem um pouquinho mais de facilidade, né? Você conhece um pouquinho mais. A parte da criminalística em todas as suas áreas, como que essa área vem se desenvolvendo. E o crime acaba que se aperfeiçoa, né? E nós ali temos que estar à altura, né? Entregar ferramentas ali à altura. Então, ao longo desse um ano ali, está sendo bem interessante essa jornada. Jaime, a Politec é um órgão que atua auxiliando outras instituições, especificamente ali nesse setor da segurança, né? Quais são as funções que a Politec desenvolve e também dentro da Politec, quais são as principais carreiras e o que cada um é responsável numa investigação, também na questão do registro, né, dessas pessoas, na carteira de identidade digital, enfim. Vamos lá. A Politec ela tem 2 grandes produtos, né? Não é só 2, mas os 2 que se destacam, né? Que é a SIM, né? Carteira de Identidade Nacional, o novo RG, e os laudos periciais. Ali dentro, então, ano passado, a gente emitiu mais de quase 400 mil carteiras de identidade nacional. É um número bem expressivo. Hoje nós estamos em 3º lugar nas entregas. Somos pioneiro na emissão do documento em cartão, né? Você pode imprimir o seu RG num cartão. Uhum. E, ao mesmo tempo, temos a parte da perícia, onde nós temos os peritos oficiais criminais, os médicos legistas, odontologistas. No caso da identificação, nós temos os papiloscopistas. Além disso, temos o perito 2. Nós temos também os técnicos em necropsia. Então, esse é o time finalístico da Politec, além dos profissionais de área meio, que aí são vários cargos, né? Analistas, técnicos e afins. Na parte da perícia, né? Poxa, nós temos perícias desde na área de medicina legal, lesão corporal, perícias relacionadas à psiquiatria forense, histopatologia, e também temos perícias em mortos, né? Necropsia, antropologia, dentre outros, né? Na área de criminalística, poxa, aí temos desde documentoscopia, análise de documento, grafoscopia, balística, das suas mais diversas possibilidades, computação forense, áudio e vídeo, meio ambiente, crime de trânsito, engenharia legal, enfim, ali tem várias áreas e dentro de cada área tem as subdivisões ainda. Então, as pessoas vão se especializando em cada uma dessas áreas ali dentro. Laboratório, temos DNA, análise de droga, análise de explosivo, toxicologia, alcoolemia, também, a análise de falsificação de químicos gerais. Então, são várias áreas, né, que a gente acaba podendo atuar, né, com esses profissionais. E hoje, qual que é o principal desafio, o grande problema da Politec, assim, talvez que é preciso um foco maior desde que o senhor assumiu? O que o senhor tem, o que mais te preocupa dentro da Politec? Logo que a gente assumiu, o governador deixou bem claro a preocupação no tempo para a emissão dos documentos. A ordem dada foi para ser eficiente. Então, da onde que nós
partimos foi atacar a questão da emissão dos documentos de identidade. Assumimos a pasta, né, com um prazo médio de 62 dias de média para emissão do documento. Finalizamos o ano abaixo de 15 dias. E isso só foi possível graças a um empenho, a escutar, a entender. A gente comenta muito ali que você se apaixona naquilo que você conhece, né? Então, a gente foi conhecendo as ferramentas, foi conhecendo os trabalhos, foi sugerindo mudanças, e hoje a gente melhorou bem esse aspecto. Outras áreas que a gente precisa melhorar, é um pouco mais complexa, né? A questão do exame de DNA, que era um tipo de exame que demorava muito, havia muita crítica relacionada a isso, né? E isso, hoje, a gente já começa a ter vários resultados do meio do ano para cá, de exames sendo realizados na semana, em 48 horas. Então, houve toda uma mudança e ali não teve investimento, recurso, equipamentos. Basicamente, teve alteração de fluxo, mentalidade, entender ali que agora a gente está sendo cobrado pesadamente para ser eficientes. Então, cada um entendeu. A Secretaria vem nos ajudando ali na aquisição de equipamentos, vem verificando demandas relacionadas a pessoas, a formas diferentes de contratação. A Secretaria de Planejamento vem nos dando suporte nesse sentido também. Então, quando as coisas começam a dar certo, você vê que parceiros surgem para isso continuar cada vez mais certo ainda, né? Além da questão da emissão também da carteira de identidade, eu acredito que o que mais chama a atenção da população na atuação da Politec é em relação a crimes, né? A questão de exames de corpo de delito e também quando há crimes de grande violência, mortes, né? Hoje, com essa situação que a gente tem visto aí de aumento da criminalidade em Mato Grosso, não só em Mato Grosso, mas falando em Mato Grosso, isso também torna o trabalho da Politec mais difícil, deixa mais custoso e gera dificuldades também, esse aumento da criminalidade? Como que isso impacta a atuação da Politec? Todo crime, né, deixa vestígios, e à medida que nós vamos vendo as polícias e tudo mais, assim, tendo cada vez ter mais informações, né, para entregar um produto ali para o Poder Judiciário, né, que faça sentido, que tenha provas, né, que tenha robustez, eles acabam demandando muitos exames para nós. Então, é natural que um delito gere ali 4, 5, 6 exames diferentes. Então, desde a necrópsia para saber a causa mortes, há uma coleta para verificar se houve envenenamento, se a pessoa estava sob efeito de álcool. Tudo isso é feito por nós. O como foi a dinâmica, uma análise celular, tudo isso é feito para nós. Então, por exemplo, qualquer tipo de crime, qualquer tipo não, mas grande parte dos crimes hoje tem um celular envolvido. Então, ali já demanda cada vez mais poderosos, né, equipamentos com poder de processamento maior, de armazenamento maior. Então, tudo isso é analisado por nós. Então, quando a gente vê uma apreensão grande, você pode ter certeza que aquilo lá, uma hora ou outra, vai passar na Politec e a gente tem ali o prazo para entregar o quanto antes essa informação de qualidade para quem nos pediu. E recentemente a gente viu muito bem a importância da perícia, principalmente no caso recente que teve da Emily Beatriz, que foi a adolescente que foi morta e teve o bebê roubado. Eu queria que a senhora explicasse como que funcionou esse esquema da perícia, tanto para chegar na casa, tanto para o registro da recém-nascida que o casal tentou fazer no hospital. Como que foi esse trabalho? Então, o início da ocorrência, por assim dizer, né? Você vê um trabalho muito interessante da equipe do Hospital Santa Helena, né? Ao se deparar com uma grávida, aparentemente grávida, que não tinha nenhum sinal ali que estava grávida, vamos dizer assim, elas acionam as autoridades competentes, né? Então, aciona a Polícia Militar, que ali faz uma entrevista, né? E começa a verificar que as coisas não começam a bater. É acionada a Polícia Civil, que faz o vínculo, né? Poxa, eu tenho uma pessoa que está com uma criança que não tem um histórico que não é compatível ao que está sendo visto, e eu tenho uma grávida desaparecida. E ali há o acionamento à Politec. A Politec, ao se deslocar ao local, durante o deslocamento local, ela já é informada que houve encontro de um corpo. Então, já muda um pouco a dinâmica. Até então, nós íamos ali atrás de procurar vestígios, como a gente sempre faz.
E ali, quando o perito chega no local e vê a cena, esse caso, assim, é aquele tipo de caso que para sempre vai marcar a carreira daquele profissional. Porque, assim, a gente não pode esquecer ele que é um ser humano. É muito comum a gente comentar que você fica insensível quando você trabalha nessas áreas. E, na verdade, é justamente o contrário. Você acaba sendo mais sensível ainda àquilo. Você acaba valorizando ainda mais o tempo que você tem, o tempo de qualidade que você tem com a sua família, com seus filhos, né? Porque você sabe que a vida é algo muito frágil. E, no caso ali, o colega, né, ele tem uma filha da mesma idade, então, naturalmente, ele fica impactado. Entretanto, né, como técnico, você tem que se recompor e atuar. Há um treinamento, né, que você precisa, você tem que fazer um autotreinamento para você não permitir que isso aconteça, porque senão você acaba... Interfiro no trabalho que também é extremamente necessário, né? Exatamente. Infelizmente acaba acontecendo, né? Somos seres humanos. Mas foi feito um exame bem detalhado do local. Havia o histórico, né, que a pessoa tinha limpado o local ali dentro. Então, foi feito todo um estudo, utilizando luminol, em busca de manchas de sangue. Então, sabendo que houve a limpeza, então você tem que ir ali com ainda mais cuidado, né, com um pouco mais de cautela, para pegar o máximo de elementos possível para tentar identificar a dinâmica. O corpo ele é periciado, ali a vítima é periciada, no primeiro momento, externamente, né, que a gente chama de perinecroscópio, verificando os possíveis sinais ali dentro, onde já foi possível verificar as marcas, né, de algum instrumento constritor, né, que prendeu as mãos e as pernas da Emily, né, bem como a sacola plástica ali dentro. Então, ali é um grande quebra-cabeça. Você vai levantando aquelas informações e, ao longo do tempo, ao longo dos estudos, você vai fechando essa dinâmica. Como o caso, até aquela entrevista, tinha, acho que menos de 24 horas, né? Tinha muita informação no ar, ainda assim a gente conseguia linkar as coisas. Esse corpo ele é encaminhado para a medicina legal, onde é feito exames mais detalhados sobre a causa da morte. E ali fica claro que a morte se deu por falta de sangue. Ela teve aqueles cortes grandes, né? E onde ela foi perdendo sangue até vir a falecer. Por sorte ou por conhecimento, enfim, isso a investigação ainda vai nos dizer. A criança foi coletada, ela foi retirada com vida e foi entregue no hospital em uma condição muito boa, né? Até ela está sem nenhum tipo de sequelas aparentes, né? Então, assim, é um caso que nos marca. Temos alguns exames que já foram entregues, né? O inquérito já foi fechado. Ela a denúncia já foi aceita, né? A Ontem, denúncia no já final foi da tarde. aceita. E, inclusive, na denúncia do Ministério Público, o promotor apontou que a bebê teria sido reanimada logo após o nascimento. Existe alguns laudos que estão sendo feitos para comprovar isso, para ver se ela foi afetada de algum modo por falta de oxigênio, algo nesse sentido? Desconheço, né? Que a criança em si ainda não foi objeto da perícia, né? Então, essa informação a gente não teria acesso, né? Não teria como providenciar isso, né? Mas existe alguns exames ainda que não foram concluídos, né? O que é natural, por conta do prazo que o caso exige uma celeridade, mas uma celeridade que, infelizmente, a gente não consegue acompanhar em todas as frentes. O que foi interessante nesse caso é que a gente conseguiu confirmar de uma forma cabal que a criança, né, ela é filha da Emily, né? Então a gente não havia qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de construção de uma narrativa diferente disso, por mais que os vestígios fossem muito claros ali nessa linha, né? Então a gente consegue ali ratificar a interpretação, né, a linha investigativa da Polícia Civil. E foi possível identificar que a criança menor foi arrancada da barriga da mãe quando ela ainda estava viva. Ou não, ela já tinha morrido já por conta de falta de sangue, né? Pela situação que a criança foi encontrada, a gente acredita que ela foi retirada com vida. A Emily ainda estava viva ainda, muito provavelmente desacordada por falta de oxigênio, porque senão teria sequelas. Então, a ausência de sequelas leva a crer que ela estava viva ainda durante o procedimento do parto, né, por assim dizer. A Nathalie, ela foi presa já no dia que ela foi ao hospital, ela confessou. Nela também é feito algum tipo de exame de corpo de delito e foi identificado
arranhão, alguma coisa que possa indicar talvez uma luta corporal, uma tentativa de defesa da jovem? Toda pessoa que vai presa, ela passa por um exame de lesão corporal, né? Até para poder adentrar no sistema penal, por assim dizer. Foi coletado vestígios relacionados na Nathalie e na Emily. Eu não sei dizer para você se tem alguma relação com luta corporal ou não desse caso, mas é feito exame nas duas pessoas em busca desses elementos. Jaime, também você até citou sobre isso, mas foi possível identificar uma grande quantidade de sangue também na casa, né, em alguns cômodos da casa, apesar de ter sido lavado por parentes da Nathalie, supostamente não sabiam do que tinha acontecido ali, e foi jogado água, foi lavado, mas foi possível também identificar esse sangue. Foi. O luminol ele uma substância que a gente utiliza para verificar sangue oculto. Então, durante o exame, durante o uso da substância, a gente conseguiu verificar a presença de sangue oculto, onde ele é coletado e analisado para verificar se o sangue dali é de quem. Se é da vítima, se é de um autor, se é uma terceira ou quarta pessoa. Esses exames já foram feitos. Ótimo. Jaime, ainda sobre esse caso, a gente até viu que a Nathalie já teve a denúncia, já virou réu por conta desse crime, vai responder, na verdade, por 8 crimes, né? O trabalho da Politec já foi concluído? Existe ainda alguns exames, alguns laudos que precisam ser terminados para até colaborar com essa ação criminal? Sim, ainda há alguns laudos que precisam ser concluídos. E existe a possibilidade ainda do Ministério Público ou do Poder Judiciário requisitar perícias adicionais a nós. Então, esse trabalho ainda não termina, né? Nosso trabalho, ele é tanto na parte do inquérito, na parte pré-processual, quanto na parte do processo como um todo. O senhor citou que alguns crimes como esse tendem a afetar os peritos ou os demais que trabalham nesses locais. Como que é feito esse acompanhamento com esse pessoal? Eles têm apoio do psicólogo? Isso é feito mensalmente, anualmente? Como que funciona isso, a saúde mental desse pessoal? Então, esse é um assunto delicado, porque, assim, o nosso estado, ele está passando por um período de melhoras agora, né? Muita coisa que aconteceu, a gente, infelizmente, não conseguia dar um atendimento adequado. O que é feito, o que sempre foi feito é muito diálogo, né? Então, a gente sabe quando tem uma ocorrência envolvendo criança, envolvendo mulheres, né? Feminicídio. A própria equipe acolhe essa pessoa, né? Tenta ouvir, tenta conversar. E, se é possível, dentro do efetivo, dentro de uma escala, até tentar evitar que a pessoa pegue muitas ocorrências seguidas dessa forma. Porque senão a pessoa não consegue, ela não tem condições de suportar a tamanha violência, né, que a gente acaba vivendo, né? Mas hoje, né, graças a Deus, a gente vive num estado melhor, né? Nós temos ali alguns programas, tanto federais, que permite que a pessoa entre em contato de forma gratuita, onde ela é atendida, né, por uma junta, para que ela seja acompanhada. E no estado também. Então, hoje a gente já tem algumas ferramentas que melhora muito esse atendimento psicológico a esse servidor. Em Mato Grosso, o índice de afastamento de servidores por conta da saúde mental, por alguma depressão, alguma coisa do tipo ligada ao trabalho, é um índice alto? Há um levantamento em relação a isso que a coordenadoria já tem? Os afastamentos, independente de qual, eles são todos registrados, né? Nós observamos, né, uma questão de análise mesmo, assim, né, ao longo do dia, que você percebe muitos afastamentos de servidores por motivos psicológicos, mas nem todos relacionados ao trabalho em si, né? Nós somos seres humanos, o ser humano é um ser complexo, né? Então, algumas coisas que acontecem em casa acabam interferindo no trabalho e ao contrário também. Porém, há muita resistência ainda das pessoas, né? A gente acaba... Nem todo mundo ali tem condições, né? Tem maturidade, muitas das vezes, tá? Ainda é um tabu também, É um tabu. essa questão da saúde mental, né? Exatamente. A pessoa acaba não querendo pedir ajuda por conta disso, né? Então, essa é uma situação que a gente vem administrando com capacitações, né? A CESP, a Secretaria de Segurança Pública, através do pessoal deles, fazem visitas periódicas, a gente traz o pessoal para conversar, para eles se abrirem, né? Para a gente poder ali, aos poucos,
entrar nessa área e poder ajudar essas pessoas. Jaime, diante desses crimes bárbaros, né, que a gente tem acompanhado e parece que cada vez mais é frequente, o que na sua visão, leva a pessoas a cometerem crimes dessa crueldade, né? No caso, por exemplo, da Emily, de matar a adolescente, de arrancar o bebê da barriga dela enquanto viva e depois ainda tentar esconder-lhe o corpo, enterrando no quintal da casa. O senhor acredita que essa questão da sensação de que há impunibilidade ainda é isso que leva essas pessoas a cometerem esse tipo de crime? Essa é uma boa pergunta, porque assim, é difícil achar qualquer coisa que explique isso. O que foi feito ali é algo inexplicável, assim. Acho que qualquer coisa que eu vou dizer aqui vai ser apenas uma opinião minha sobre, né? Eu acho que essa questão da impunidade, sim, ela é evidente. Você, como profissional de segurança pública, se não tem uma coisa que frustra mais, é você fazer todo um trabalho e você, a pessoa, você nem terminou de entregar o laudo, a pessoa está saindo já em liberdade e está do seu lado ali no mercado. Então, é uma sensação muito ruim isso, né? E isso a gente tem que combater. A gente melhora a parte das técnicas, né, do trabalho, da eficiência, mas as coisas precisam acompanhar. As leis precisam ser melhores escritas, mais claras, e as pessoas têm que saber que vão cumprir. Aqui a gente tem que trabalhar para as pessoas de bem. As pessoas que, porventura, não entendem isso, elas precisam ser retiradas desse meio, né? E achar as formas adequadas disso. Mas eu confesso para você assim, que eu tenho dificuldade de entender o que leva uma pessoa a fazer o que foi feito ali, né? É uma criança, 16 anos, por mais que a gente chame de adolescente, né? Uma jovem ali que você vê os traços ainda de uma menina, né? E fazer isso é algo que, nossa, não... E planejar tudo isso também, né? Tipo, todo antes também de planejar, de montar essa emboscada para Premeditado, ela, né? né? Premeditado. Premeditado. E na visão do senhor, existe crime perfeito? Existe alguma ação, assim, um crime que não deixa vestígio nenhum e que por mais que a Politec atue e investigue, não vai identificar o autor? A gente sempre diz assim, não há crime perfeito, porque todo crime deixa vestígio. O nosso grande inimigo, como peritos, por assim dizer, é o tempo. A ocorrência, a gente pede para ser acionado o quanto antes, para chegar no local. A questão do isolamento de local é uma coisa que a gente sempre destaca, né? Então, quanto mais isolado, quanto mais próximo do real, do que aconteceu, mais é favorecido o nosso trabalho. A gente consegue encontrar mais elementos. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, à medida que a gente chega mais rápido e o local está isolado, eu tenho mais peças para montar a dinâmica do quebra-cabeça. Agora, no local ali já atendi ocorrência com 3 meses depois. Então, assim, fica um Difícil, nível de encontrar alguma coisa. complexidade, mas a gente encontra. Então, você encontra elementos, só que um trabalho que poderia ser feito ali em 30 dias, ele fica um pouquinho mais longo, porque você tem que compilar mais elementos, né? Procurar mais elementos para poder fechar aquele seu raciocínio lógico, né? Para fechar a ocorrência. E há uma pressão também até para que haja um desfecho desses casos? Como que a Politec, os servidores da Politec atuam e lidam com isso também, com essa pressão pelo tempo, né? Para que seja rápido a emissão de laudos, para que a polícia também conclua o inquérito e que esse caso vá para a justiça. Como que é feito isso, essa questão do tempo? Acho que assim, quanto mais rápido, é sempre melhor, né? Mas a gente sempre preza muito pela técnica. Eu vejo esse caso mesmo da Emily, né? Os próprios servidores envolvidos tinham interesse em entregar o quanto antes. Então, eu lembro receber uma ligação da diretora do laboratório. Olha, a equipe aqui falou que vai fazer esse DNA em 48 horas. E estão se comprometendo. Se tiver que virar à noite aqui. Porque é a forma que a gente tem de devolver à sociedade. A gente vê o policial muitas das vezes na rua, né? Fazendo força-tarefa lá, se dedicando àquilo. E a nossa arma, por exemplo, a forma que a gente tem é outra. Então, todos ali estavam a todo momento ali buscando meios de ajudar o quanto antes, para entregar o quanto antes, para que as medidas fossem tomadas da melhor forma possível. Então, acaba que... Mas o tempo, a cobrança que vem da sociedade, né, da imprensa, isso é uma coisa que a gente já tem que estar acostumado a lidar, né? Todo mundo quer a resposta o quanto antes, isso é normal, porém, a gente sempre preza pela técnica,
para ela entregar um produto não rápido, mas um produto com qualidade. E mundialmente, assim, a gente já viu casos antigos terem um desfecho por causa da tecnologia atual de hoje. Nos anos de carreira do senhor, ou aqui mesmo em Mato Grosso, já teve algum caso semelhante por causa da nova tecnologia? Esse caso foi resolvido? Eu posso lembrar de 2 casos aqui que são bem interessantes, que a gente criou uma tecnologia para elucidar o caso. Então, tem um caso de um perito nosso, o Tadeu, que durante um trabalho sendo desempenhado, ele conseguiu achar uma forma de verificar o calibre da arma de fogo numa imagem, numa gravação de vídeo, pelo kick, a queda do estojo após um tiro de pistola. Então, a partir do momento que é o disparo, o estojo é ejetado e esse estojo cai no chão. Houve 2 disparos e ele, com esse barulho da queda, ele conseguiu falar qual arma atirou primeiro. Se foi uma .40 ou foi uma 380. E nisso define-se quem foi que atirou primeiro. Então, foi um trabalho que foi feito aqui, que ganhou prêmios internacionais, porque essa metodologia não existia. Então, esse é um caso que a gente pode destacar. Esse mesmo colega foi o que fez o trabalho aquele caso do Renato Neri, para a questão da altura do motociclista. É uma metodologia que a gente vai, lógico, baseada na ciência, aplicada a casos forenses. Então, ele conseguiu fazer a aplicação daquilo naquele caso ali, definindo elementos que trouxe para a investigação mais elementos. Olha, estamos procurando uma pessoa agora com tais características que não existiam antes. Então, a gente sempre está em constante melhoria, constante capacitação, para nunca estar atrás sempre entregar um produto de qualidade, né? Nestes casos criminais, assim, há contestação desses laudos também que a Politec elabora, até nesse caso, por exemplo, de saber a estatura do atirador. E como que é esse trabalho também da Politec para confirmar que o laudo, toda a investigação que ela foi feita, é realmente ou próximo àquilo de fato. Ah, sim, há sempre contestação. Isso faz parte da ciência. Então, por isso que a gente segue processos e metodologias bem definidas. Então, quando um perito fala que, olha, essa arma tirou, é porque tem todo um embasamento, tem toda uma justificativa feita no laudo. Por isso que o laudo demora tanto, muitas das vezes. A pessoa fala, poxa, mas foi fulano. Eu falo, não é que foi fulano. Você tem que ir lá, você tem que coletar, você tem que analisar, dizer por quê, qual técnica você utilizou. Então, até para dar elementos para a defesa ou para a acusação, enfim, poder questionar aquele resultado. Todo questionamento é bem-vindo. Se a gente faz algo que é questionável, é porque a gente está fazendo algo mal feito. Agora, nem todo questionamento que vem se mantém. Então, é muito comum o pessoal, uma nova perícia disse que, mas na hora que chega, a gente consegue ali provar que o nosso trabalho tem qualidade e ele se mantém. E é isso que para nós importa. Jaime, acho que foi em 2024, né, que a Politec obteve sua primeira identificação de uma pessoa desaparecida utilizando o Banco Estadual de Perfis Genéticos, né? Como que funciona todo esse processo e como que isso foi possível? Legal. A Mato Grosso já tinha, há vários anos, já integrava a rede de bancos de perfis genéticos. Então, isso é uma prática já bem antiga nossa já. Então, durante a pandemia mesmo, estávamos fazendo as coletas em presídios e tudo mais ali para ter as inserções desses perfis. Em 2024, a gente teve um cruzamento totalmente feito pelo banco, o que foi algo extremamente positivo, né? É uma ferramenta que ela é interligada em todo o país. Então, qualquer pessoa ali que tem um desaparecido e tudo mais, ela pode procurar um órgão da Politec aqui no nosso estado ou de qualquer polícia científica do país, coletar o material que ela tenha certeza que vai ter se tem uma referência, claro, que ela vai ser encontrada. A gente está utilizando muito isso para os casos dos cemitérios clandestinos, né? Então, por exemplo, hoje mesmo fui informado que nós conseguimos identificar mais 2 pessoas, uma em Rondonópolis e outra em Lucas do Rio Verde, que até então estavam ali desaparecidas, a gente não sabia quem era. A família foi doar o material, a gente conseguiu linkar quem é essa pessoa. Então, a gente vai trazer agora luz a essa família. Olha, aquele seu
seu parente, né, que estava desaparecido, ele foi encontrado. Infelizmente morto, mas foi encontrado. Pelo menos cessa essa incerteza dela. Como que funciona na prática esse banco? Por exemplo, um corpo é identificado nesse cemitério clandestino, é coletado o DNA, o sangue dele, e aí esses dados ficam guardados até que a família procure também a Politec. Como que funciona? Então, hoje, né, vivemos um novo tempo, graças a Deus. Todo momento que você tem a coleta desses vestígios, né, então dependendo o estado que essa vítima, né, se encontra, né, ele pode estar esqueletizado ou ele pode estar não esqueletizado, por assim dizer. Eu vou eleger a melhor matriz, então, pegando o pior caso possível, né, uma ossada. Eu vou tentar extrair DNA do osso, que é um trabalho tanto quanto complexo. Esse perfil genético, a partir do momento que ele é obtido, ele é inserido, se ele tiver as características necessárias, né, claro, ele é inserido no banco de perfis genéticos, aonde ele faz uma busca tanto estadual, quanto nacional, para verificar se existe algum parente. Aí, quando um parente procura a nossa unidade, né, tem um parente desaparecido, é feito um vínculo, né? Ah, não, é o pai, é a mãe, é o tio, que dependendo o grau de parentesco ali, é feito um cálculo diferente. E esse perfil, ao ser inserido, ele é cruzado, né? Ele vai ser pesquisado apenas para esse propósito. Existe o banco criminal, existe o banco civil. Quando você vai doar o seu material genético, você pesquisa. Esse DNA ele só é utilizado para esse propósito. Jaime, também há um trabalho da Politec nesse trabalho nessa questão de busca por pessoas desaparecidas, né? Mas também não só quando são corpos, são pessoas mortas, também são pessoas ainda em vida, né? Como que é o trabalho também para encontrar essas pessoas e quais são as tecnologias que a Politec pode contribuir nessas investigações por pessoas que estão sendo procuradas pelos familiares, pelos amigos? Interessante. A Politec, né, a gente trabalha com 3 formas de identificação. São 3 formas técnicas. Seja por impressão digital, seja por DNA ou seja por a cara dentária. Normalmente, né, o DNA e a cara dentária acaba indo mais para o viés de pessoas mortas já, né, restos mortais não identificados, principalmente. Mas nós temos uma grande população, principalmente pessoas em situação de rua, né, que estão desaparecidas e as pessoas estão atrás delas. O projeto dos desaparecidos, né, na sua segunda etapa, já começa a ter essa preocupação, né? Então, é um projeto que vem sendo escalonado em nível nacional e aonde agora nós vamos atrás dessas pessoas. É claro que existe toda uma forma de abordagem, né? Muitas vezes aquela população de rua tem uma resistência grande. Muitos ali têm a questão de ter passagens policiais, né? Então não tem muito interesse em querer contribuir com essa campanha, por assim dizer, né? Então a gente faz algumas inserções, né? A Polícia Civil é uma parceira nesse caso, né? Junto com outros órgãos para tentar cada vez mais atrás essas pessoas. Da mesma forma, é coletado, no caso ali a biometria dessa pessoa, e ela é buscada numa base de dados. Aí encontrando, a gente faz o acionamento ali através da Polícia Civil e é onde é encontrado esse familiar. Neste caso, o trabalho da Politec ele começa quando o órgão é acionado pela Polícia Civil nessa investigação, ou é possível Exatamente. procurar direto a Politec, por exemplo, para tentar identificar alguma pessoa desaparecida? Então, porque normalmente a pessoa desaparecida ela tem que ter algum registro, né? Então, o que torna esse registro válido acaba sendo o boletim de ocorrência, né? Então, a gente acaba orientando a procurar, no caso, a Polícia Civil mais próxima, né? Aqui em Cuiabá, no caso, a Delegacia de Homicídios e Desaparecidos, né? Para que ali faça toda essa junção, toda essa análise, porque além do trabalho técnico, tem o trabalho investigativo, que é feito pela Polícia Civil. E diante de todas essas tecnologias e capacitações que a Politec tem feito, que dificuldades que hoje a Politec enfrenta? É alguma falta de efetivo? Recentemente a gente teve a prorrogação do concurso, do último
que foi em 2022, e foi prorrogado até junho de 2026. A partir disso, como que vai funcionar o chamamento dessas pessoas? Quantos trabalhadores de fato existem em Mato Grosso e qual seria a porcentagem ideal para esses efetivos? Então, essa é uma pergunta bem interessante. A Politec hoje conta com cerca de 900 servidores, considerando tanto os finalísticos, quanto os área meio, quanto estagiários, residentes e afins, né? Então, é um efetivo que, frente a um estado do tamanho da Venezuela, que é um efetivo pequeno. Estamos em 19 cidades, atendendo um raio, muitas das vezes, muito longo. Mas toda vez que você fala em abrir uma unidade, é algo que precisa ser muito estudado, porque assim, não é só abrir a unidade. Então, por exemplo, se eu abrir uma unidade nova, para diminuir uma distância, eu tenho que analisar o deslocamento, o número de ocorrências e o tanto que aquele grupo de servidores que eu vou alocar ali dentro vai atender de fato. Então, o nosso estado, como ele tem municípios muito grandes, com população pequena, você tem que ali fazer um estudo muito minucioso para saber onde que você... nosso plano de expansão, por assim dizer, onde vai colocar aquela nossa unidade. Gostaríamos muito de estar presente em várias cidades, porém, é tudo uma questão financeira. Então, estando em mais cidades, aumenta o custo, que aumenta... Aí tem uma escalada a ser feita. Então, toda vez que a gente vai discutir a ampliação de unidade, a gente tem que estar muito bem alinhado com a estratégia que o governo vem tomando, que a secretaria vem tomando para ser algo assertivo. Não adianta nada ter a Politec, não ter a Polícia Civil. Não adianta nada ter o corpo de bombeiro e não ter... Então, assim, a estratégia tem que estar casada entre todas as forças de segurança. Sobre o chamamento, né? Hoje, a gente basicamente faz substituições, né? Então, tanto o cargo de perito quanto o médico legista, né? E odonto, a gente está fazendo as substituições de vaga. Então, um perito aposenta, um perito falece, enfim, a gente faz a substituição nesse sentido. Hoje, o que a gente está fazendo é isso. Jaime, eu quero voltar rapidamente só num assunto que a gente até citou, que é em relação aos cemitérios clandestinos, né? Que, especialmente nesse ano, a gente viu aí muitos corpos sendo encontrados, especialmente em Lucas do Rio Verde e Rondonópolis. Como que é o trabalho da Politec, dos peritos, nestes casos? Tanto da identificação do local onde esses cemitérios são feitos, criados, né? A retirada desses corpos também, desses locais, e a identificação desses corpos. Tá, vamos lá. Esses casos, normalmente a gente faz o exame de local para saber como estavam, onde estavam, enfim, tentar até para entender se ali é um cemitério, se ali é um ponto, algo mais pontual, o que está perto do que, enfim, para poder contextualizar aquele local na cidade, por assim dizer. Além disso, né, quando você faz a escavação, né, você exuma aquele corpo, por assim dizer, você, durante o processo, tem que ser um processo, não é só retirar o corpo. Por vezes você vê a pessoa ali dentro, a posição que as mãos encontram, o sentido que o corpo está, se está de lado, se está de frente, se a mão está amarrada. Enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração porque são vestígios importantíssimos. A gente tem um termo na perícia que é quando a ponte cai. Quando a ponte cai, não dá para voltar. Então, se você não tomar o devido cuidado, você perde um elemento muito valioso que depois dificulta muito a sua análise. E é onde a sua análise acaba ficando pobre. Então, desde a retirada desse corpo, tem que ser feito com esse cuidado. Até o transporte para uma unidade de medicina legal, se ela tiver condições ali de executar, ou se for alguma coisa muito mais específica, né, que precisa passar por um scanner corporal, que tem que em Cuiabá. Esse corpo é trazido para cá, onde é feito toda uma análise, onde é feito coleta de DNA, coleta de material biométrico, biometrias, né, para poder entender quem é essa pessoa e qual outro vestígio possível, né? Então, tem um vestígio de PAF ou facadas, enfim, tentar entender por que ela morreu, quem é essa pessoa. É basicamente esse nosso trabalho nestes casos, né? E é um grande desafio. E como que é a identificação também de apontar um indício, pelo menos, de que esses corpos, né,
foram colocados ali, essas pessoas foram mortas e esses corpos foram desovados nesses locais por ação de facções criminosas. Só de já encontrar o corpo, a forma com que esse corpo está, o local, já dá para ter um indício de que há o envolvimento de facções criminosas? Então, algumas facções, né, elas têm o jeito, né, de, por assim dizer, tratar aquelas pessoas, aquelas vítimas, né. Nosso trabalho ali é levantar os elementos e, com base nas investigações, aquilo categorizar se tem ou não relação a uma facção ou se é uma situação pontual, né. Então, o nosso trabalho ele é mais para levantar esses elementos e entregar essas informações já para que a investigação como toda, né, consiga fazer essa junção de informações técnicas e policiais. É preciso ter um cuidado nesses casos, né, Jaime? De, às vezes, de ver ali esse corpo, a forma, apontar um indício de que pode ter um envolvimento ou de que aconteceu alguma coisa de crime e um envolvimento de uma facção criminosa e fazer realmente o trabalho técnico para entregar algo técnico, né? Não deixar a sua impressão inicial influenciar. Tem muito isso também no trabalho da perícia? Tem. Toda vez que você faz um trabalho, diferentemente do CSI, que você vê lá que é muito assertivo, né? Então, aqui vem o nosso Tem uma ponto meio. influência muito grande dessas séries, desses filmes, né? Pois é, seria muito bom se fosse assim, né? Porque ali você vê que o perito é sempre muito assertivo. Não foi assim, foi assado, ponto. Fechei o Deu um caso. flash na cabeça dele, pronto. Em Ele 40 elucidou o crime. minutos, ele já conseguiu matar todo aquela ocorrência e a gente fala, Num dia poxa, só. como seria bom assim, né? Aí, na verdade, você tem etapas que você tem que seguir, fixação, amarração, até para dar à defesa ou à acusação toda a segurança que aquilo foi feito. Então, infelizmente, não é como nas séries, né? Então, você tem que fazer as coisas um pouco mais lentamente, né? Para poder ter essa segurança. O senhor citou até essa questão das séries de CSI, e nessas séries a gente vê muitos episódios com reconstituição. Queria que o senhor falasse como que funciona esse trabalho para saber exatamente até pelo que a pessoa morreu, em que momento morreu, a distância em que essa pessoa foi morta. Como que funciona esse trabalho de reconstituição? É uma questão, em alguns crimes, é um pedido da própria Politec para elucidar esses crimes, ou é uma questão da polícia, da defesa, enfim? Então, normalmente é uma demanda da polícia, né? Como te falei, a gente trabalha muito por demanda. Então, a gente recebe muita informação. É claro que há certos exames que a gente precisa de uma informação complementar e a gente acaba solicitando. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de perícia e reconstituição porque é muito dinâmica, né? Então, você lê o processo todo. Talvez o que chega mais perto do CSI seria a reconstituição. Aí é opinião própria, tá? Então, tem uma... É muito desafiador. Então, você lê todo o processo, você vê as dúvidas que ainda existem no caso como um todo, né? E ali você faz uma linha de trabalho, você aciona pessoas, você aciona equipamentos, muitas das vezes, e você reproduz o crime. E ali você entrevista a pessoa que cometeu o crime, muitas das vezes, ou as pessoas que participaram, ou possivelmente participaram. E ali você consegue, utilizando uma técnica, e com base nos elementos que você já conseguiu, tanto técnico quanto na investigação, encaixar se aquela história faz sentido ou não faz sentido. Então, assim, a gente fez algumas, né? E é muito dinâmico, assim. Arrisco a dizer que é até um pouco divertido, assim, porque é exatamente isso. Você vai É abordar, igual você vai... jornalista quando vai pra rua, pra pauta na rua, é. é mais legal. Porque, assim, é muito dinâmico. Aí, então, você entrevista, a pessoa fala uma coisa, você, opa, isso aqui é aqui que eu tô querendo ir. Aí você puxa, a pessoa mente pra você conversa mais um pouco, ela solta a verdade. Aí bate, aí você compreende como foi. Então, aquilo aguça muito o perito, né? Então, poxa, todo perito tem que ser curioso, todo perito tem que ser insistente. E aí você vai abordando, vai conversando e, poxa, você extrai a verdade muitas vezes ali. Então, é um momento ali que você sente assim, poxa, aqui eu estou fazendo uma diferença
tudo que eu estou fazendo aqui, eu tô sentindo a diferença acontecer, né? Então, por isso que eu acho que é tão interessante. Jaime, nacionalmente não só, mas internacionalmente a gente vê muito interesse da população em relação ao trabalho dessa perícia, e a gente vê até mesmo alguns peritos, pessoas que trabalham nessa área, ganhando fama, participando de podcasts e detalhando o trabalho mesmo, assim. E até abrindo um questionamento sobre a glamorização, sobre esse trabalho, né? Como que você enxerga também esses casos dessas pessoas, desses peritos que ganham fama expondo o trabalho dele nas redes sociais e mostrando o dia a dia, dando também, fomentando esse interesse da população a esse trabalho? Então, gente, eu acho que é uma questão, assim, mais do bom senso, né? Eu acho que quando você apresenta algo, né? Apresenta algo do trabalho, né? Trazendo informação útil à pessoa, eu acho que isso é sempre muito bem-vindo, né? Eu acho que as pessoas precisam até para conhecer como que as coisas funcionam. Quando é parte mais para autopromoção e tudo mais, assim, aí eu vejo que não faz muito sentido, né? Acaba trazendo desinformação sobre, né? A gente tem que avançar na questão da cultura de isolamento local. É muito, particularmente, eu acho muito triste quando há um acidente, as pessoas se aglomeram ali dentro, atrapalham, coletam vestígios, muitas das vezes Uhum. ali. Às vezes você põe a plaquinha, já aconteceu de eu colocar a placa para eu tirar a foto, a pessoa tirar o vestígio. Aí você olha assim, você fala, ó Deus, por favor, vamos lá. Aí Como você... vai explicar isso também depois, né? Para colocar no laudo. E aí uma pessoa já de idade, então assim, você vê que você vai pedir para, não, a pessoa desfez o local de crime, vou dar voz de prisão. Não, peraí. A gente tenta ali com bastante coerência, né, com bastante tranquilidade, né, conversar com a pessoa. Olha, o senhor não pode, né? Então, assim, são ações assim que a gente precisa evoluir, né, nessa linha, né, para ter um serviço e ter uma população esclarecida de uma forma do bem, né? Então, se essas pessoas trazem esse tipo de informação, são super bem-vindas. Teve, acho que um caso nacional, eu não lembro o nome dela, mas que ela, num depoimento em um podcast, ela acabou confessando que cometeu uma irregularidade durante uma investigação e a E o ação caso foi foi até todo anulada, né? anulado. Já era É, um cuidado redobrado. Jaime, no final do ano passado, o governador Mauro Mendes lançou um programa de tolerância zero, né, de combate às organizações criminosas armadas. Como que tem sido a atuação da Politec, né, em todo esse programa? Aumentou o trabalho e qual que é o trabalho que tem sido feito pela Politec em relação a este programa e essa força-tarefa de várias secretarias? aumentou o trabalho, aumentou bastante o trabalho, mas a gente fala que é um trabalho bom, assim, que é um trabalho que dá resultado. Então, assim, é ruim você mexer, fazer alguma coisa que você não tem um resultado, né? Você não enxerga as coisas acontecendo. Então, esse é o tipo de trabalho assim que a gente sempre fala, não, pode provocar, que a gente vai para cima também, junto com o pessoal. Tivemos que fazer alguns ajustes, né? A gente até cita na última fala nossa a necessidade de alterar um regime de trabalho no setor da computação forense para dar a resposta à altura, né? Então, está tendo muita demanda, vamos ter que ser mais ágeis, né? A gente estava citando a questão do DNA. A gente está buscando, conhecemos algumas tecnologias e estamos trazendo, a nível de secretaria, a nível de governo, tecnologias que permitem fazer alguns exames de DNA em algumas horas, em 2 horas. Poxa, por que não ter aqui, né? Já que o enfrentamento precisa ser célere. Então, aumentou bem o nosso trabalho. Lembrando que a gente atua em todo tipo de crime, desde crime ambiental. Daqui a pouquinho entra a parte das secas, nossa equipe vai estar lá em campo fazendo todo aquele trabalho, junto com as outras, com o bombeiro, com a polícia civil, enfim, com a polícia militar. Estaremos lá junto do pessoal para trabalhar. Tem enfim, crimes de trânsito, os crimes ordinários, por assim dizer, né? Então, é um trabalho que nunca para mesmo. E dentro desse programa Tolerância Zero, foi citado que houve aumento nas perícias de celulares apreendidos nas penitenciárias. A partir desse aumento, já foi possível evitar crimes? Como que o senhor enxerga isso? Porque recentemente a gente tem visto vários celulares sendo apreendidos que seriam usados para dar ordens para possíveis salves ou para assassinatos. Como que o senhor enxerga esse aumento dessas perícias?
Então, os celulares apreendidos nas celas, elas não passam pela perícia criminal. Elas entram um outro fluxo, que é feito pelas inteligências, por assim dizer. O que a gente tem, né, de informação é que com essa repressão que vem sendo feita, né, diminuiu muito o acesso dessas pessoas que estão presas ao mundo externo. E isso já tem trazido vários resultados positivos, né? Recentemente, a Secretaria divulgou que o baixíssimo número de homicídios na região de Cáceres, né, que é uma região de fronteira que enfrenta ali toda uma situação por conta do tráfico de drogas. Então, é natural que você, a partir do momento que você inibe essa ação, né, essa comunicação, as coisas trazem ali um sentimento, dificulta bem o trabalho dessas facções, assim. Então, é o caminho que a gente está adotando como segurança pública. Ótimo. Infelizmente, a gente já chegou ao fim do nosso episódio, já estouramos o nosso tempo. Mas eu agradeço muito, Jaime, a sua disponibilidade para vir aqui conversar com os espectadores do Pode Olhar, detalhar um pouco o trabalho da Politec, né? Falar também sobre essa atuação na busca pela justiça também, esclarecimento dos fatos. E o Olhar Direto, Pode Olhar, está sempre à disposição. Vamos marcar um outro episódio aí para falar mais sobre o trabalho que tem sido feito pela Politec. Muito obrigado. Opa, com certeza, estamos à disposição. O que a gente puder trazer ali de informações úteis aí, estamos sempre disponíveis. Tá bom? Amanda, obrigado, viu, por mais essa ajuda neste episódio e até uma próxima. Até uma próxima, Ayrton, Jaime, obrigada por esse bate-papo aí, para falar sobre a instituição. Exato. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal. É o olhardireto.com.br. E segue a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretoOficial. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.